Essa é a questão 41 do capítulo 14.6. Ela pede o seguinte: encontre uma equação do plano tangente e da reta normal à superfície dada no ponto especificado. Essa equação aqui é uma equação que envolve x, envolve y e envolve z. Toda a equação, se a gente pensar no R3, ela define uma superfície. Tá? Então, assim, só de saber que é uma equação, eu estou raciocinando no R3, eu sei que é uma superfície. Essa aqui em particular tem um padrão, né, que tem z ao quadrado, aqui vai ser y ao quadrado e x ao quadrado. É uma quádrica conhecida. Como os coeficientes aqui de z, y e x, no final das contas, não serão iguais, isso aqui tem um formato, né, está dentro do modelo de um elipsoide. Mas eu não preciso saber identificar a superfície para responder essa questão. É só uma curiosidade. Tá? O que é necessário saber é que toda equação no R3 define uma superfície. Então, sabendo disso, essa superfície é formada por infinitos pontos. E aqui nós temos um ponto, que eu vou chamar aqui de ponto P. O ponto P é o ponto 335. Claro, deve pertencer à superfície. Como é que você sabe se esse ponto aqui pertence ao gráfico dessa superfície ou não? É só você substituir. Se você substituir as componentes 3, 3, 5 aqui na equação e a equação for satisfeita, né, para chegar numa sentença verdadeira, você confere que esse ponto sim pertence ao gráfico da superfície. Por exemplo, ó, o x é igual a 3. Aqui fica 3 menos 2 é 1. 1 ao quadrado é 1. Vezes 2 é 2. Vou anotar aqui. Então, nós temos 2. A primeira parcela. Segunda parcela. O y vale 3. 3 menos 1 é 2. 2 ao quadrado é 4. Terceira parcela. O z vale 5 no ponto P. 5 menos 3, 2. 2 ao quadrado é 4 também. Então, o primeiro membro da equação nós temos 2 mais 4 mais 4. E o segundo membro, aqui afirma que é igual a 10. É uma sentença verdadeira? Sim. 4 mais 4, 8 mais 2, 10. Então, isso aqui é uma sentença verdadeira. Então, de fato, o ponto P pertence ao gráfico da superfície, dada aqui na questão 41. Mas a questão pede o seguinte: no item A, que está pedindo a equação do plano, que é tangente ao gráfico dessa superfície nesse ponto. Então, nós queremos a equação do plano tangente. Ora, 3 pontos definem um plano, ou um ponto e 2 direções linearmente independentes definem um plano, ou um ponto e o vetor normal também definem um plano. Né? São elementos equivalentes que definem planos. Um ponto do plano nós já temos, que é o ponto P. Então eu preciso saber, para ser bem direto, né, na resposta, o vetor normal. Então, se você tem as componentes do vetor normal, você tem o ponto e o tangência, você monta a equação do plano. Tá? Agora, como encontrar o vetor normal, o plano tangente, a essa superfície nesse ponto? Tá? Um caminho aqui, existem várias maneiras de chegar no vetor normal. Dentro do contexto que estamos vendo, né, nesse capítulo, nessa seção em particular, nós podemos usar a ideia do vetor gradiente. Porque o vetor gradiente, ele é sempre ortogonal, ele sempre me dá, né, a direção ali do vetor ortogonal a todos os conjuntos de níveis de uma função, a todas as curvas de níveis de uma função. Se a minha função for com 2 variáveis, ele me dá a direção normal a todas as superfícies de nível de uma função, se a minha função for com 3 variáveis, ou ele me dá uma direção ortogonal a todos os conjuntos de níveis. Conjuntos de nível, né, de uma função. Então a ideia aqui é o seguinte: você vai criar
uma função que eu vou chamar aqui de f de x, y e z, que obedece exatamente a essa equação aqui em cima. Tá? O primeiro membro da equação. Então aqui eu tenho 2x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado mais z menos 3 ao quadrado. O que é essa função que eu chamei aqui de f tem a ver com a equação aqui de cima? Esse f aqui, ela é uma função com 3 variáveis. Se você igualar a zero, eu tenho a superfície de nível 0. Se eu igualar a 1, eu tenho a superfície de nível 1. Se eu igualar a 10, se eu pegar essa função aqui e igualar a 10, eu vou ter a superfície de nível 10. Então, a equação dada na questão 41 é uma superfície de nível dessa função que eu acabei de criar. Observe que essa função aqui ela possui infinitas superfícies de nível. Se você igualar aqui a qualquer constante k, você vai ter infinitas superfícies de nível k. Então essa função aqui possui infinitas superfícies de nível. A equação dada na questão 41 é uma dessas infinitas superfícies de nível. Qual é? É a superfície de nível 10. Basta você pegar essa função que eu acabei de criar e igualar a 10. Em outras palavras, é como se a função f ela carrega aquela equação ali dentro dela. Basta você igualar a 10. Então a equação dada é a superfície de nível 10 dessa função aqui. Tá bom? A gente está aqui lidando, é uma brincadeira, né, entre as dimensões. A gente sobe um nível e escreve uma função que está com um nível acima que contém aquela equação ali com 3 variáveis. Tá bom? Calcular o gradiente dessa função é muito simples. Você sabe que o gradiente de uma função é dada por um vetor onde cada componente é uma derivada parcial. Então aqui você vai calcular as derivadas parciais dessa função que nós acabamos de criar. Tá? Então as derivadas parciais da função f com relação a x, y e z. Então, primeira componente, vou derivar com relação a x. Aqui eu trato como constante, aqui também. Eu só vou me preocupar com a primeira parcela. Derivada da primeira parcela com relação a x. Cai aqui o expoente. Fica x menos 2 elevado a 1. Regra da cadeia vezes 1. Então está aqui a derivada da minha função f com relação a x. Derivada da f com relação a y. Aqui não tem y, nem na terceira parcela tem y. Vou me preocupar só com a segunda parcela. Derivada de qualquer coisa ao quadrado, cai o quadrado, fica essa qualquer coisa elevado a 2 menos 1. O expoente aqui é 1. Regra da cadeia, multiplica pela derivada da função que está dentro, que nesse caso é 1. E para terminar, a derivada dessa função todinha com relação a z. Como as primeiras parcelas não tem z, a tensão toda está na terceira parcela. Derivada de qualquer coisa ao quadrado é 2 vezes essa qualquer coisa. Regra da cadeia, vezes a derivada da função que está dentro, que é 1. Então aqui eu tenho o vetor gradiente genérico. Aqui eu tenho um vetor gradiente em qualquer ponto x, y, z. Mas eu não quero o vetor gradiente genérico. Quem me dá o vetor normal de interesse é o vetor gradiente da função f no ponto P. Então eu quero o vetor gradiente no ponto P. Quando x vale 3, quando x vale 3, aqui é 3 menos 2 é 1, vezes 4, aqui é 4. Segunda componente, o y vale 3 também. 3 menos 1, 2 vezes 2, 4. E a terceira componente, o ponto P,
Um probleminha aqui no som, voltei. O ponto P, a componente Z vale 5. Então aqui nós temos 5 menos 3 é 2. 2 vezes 2, 4. Olha aqui. Esse é o vetor normal. Então, o vetor gradiente, ele é sempre ortogonal. O vetor gradiente de uma função qualquer, ele é sempre ortogonal aos conjuntos de nível dessa função. Tá? Então, se você tem uma equação que define, no caso aqui, uma superfície qualquer, e você quer o vetor normal a essa superfície, basta você montar uma função que contém aquela equação. O que nós fizemos aqui. Nós montamos a função f. Ao calcular o vetor gradiente, nós temos uma regrinha que nos dá o vetor normal a todas as infinitas superfícies de nível que essa função admite em todos os seus infinitos pontos. Se você observar, é pouca conta para um resultado tão amplo. Porque calcular o vetor gradiente é fácil. Aqui. Montamos a função e calculamos o vetor gradiente, que é basicamente derivar. Ótimo. Agora, só essa conta nos deu uma regra para qualquer vetor normal, de qualquer superfície de nível dessa função, em qualquer ponto. No caso, isso vale para encontrar o vetor normal da superfície de nível 10 no ponto P. Percebe? Que é pouquíssima conta para um resultado tão amplo. Então, é uma aplicação, assim, eu fico admirado com a aplicação desse vetor gradiente. Que nos dá, assim, é um resultado muito forte, né? Acabou. Agora nós temos o vetor normal e temos o ponto. Se você tem o vetor normal e tem o ponto, é só montar a equação do plano. Tá? Vou botar aqui, anotar aqui do lado. O ponto P é o ponto 3, 3, 5. Vou descer a tela aqui. Agora é só montar a equação do plano. Vou trocar. Por exemplo, equação do um plano qualquer. AX mais BY mais CZ igual a D. Onde A, B e C são as componentes do vetor normal. Então você sabe que o vetor normal tem por componente 4, 4, C4. Então aqui nós já temos uma parte da equação do plano. Se você deixar o D indicado, você não acha um plano. Isso aqui, se você deixar o D indicado, nós temos vários planos com o mesmo vetor normal. Ou seja, são vários planos. Se todos esses planos têm o mesmo vetor normal, esses planos são planos o quê? São planos paralelos. Então, se você deixar aqui o D genérico, a resposta não é um plano. São vários planos, todos eles com o mesmo vetor normal. Todos eles são planos paralelos. Mas eu não quero todos esses planos. Eu quero um plano tangente à superfície naquele ponto. O plano que eu quero é um desses, mas não são todos. O plano que eu quero tem uma coisa que os outros não têm. O plano que eu quero tem um ponto P que os outros não têm. Então a gente vai achar aqui o D específico, de forma que o D específico é encontrado substituindo o ponto P. O D específico é aquele D associado ao ponto P, ou seja, o ponto P tem que satisfazer a equação. Tá? Então se você jogar aqui as componentes do ponto P, no caso 3, 3, 5, aqui fica 4 vezes 3, 12, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 5, 20. Então nós temos o D. 24 mais 20, 44. Se as continhas estiverem certas, temos isso. Ou seja, o plano procurado é o plano 4x mais 4y mais 4z igual a 44. Está aqui o plano tangente. Posso, de forma equivalente, que dá uma simplificada na resposta, dividir todo mundo por 4. X mais y mais z igual a 11. Tá? Então está aqui a equação do plano tangente ao gráfico daquela superfície lá, dada no enunciado, no ponto 335. Tá? No item B, além do plano tangente, pede a equação da reta. Né? Deixa eu escrever aqui. Aqui é o plano tangente.
Nessa questão, também pede a equação da reta normal. Que basicamente é você montar. Se você sabe onde a reta, o ponto onde a reta é normal e sabe a direção da reta normal, é só montar a equação da reta. Já vou escrever aqui a resposta. Reta normal ao ponto dado. Então nós temos a equação da reta. A equação da reta é dada pelo vetor direção vezes um parâmetro mais um ponto específico. Tá? Essa aqui é a equação geral, né, de uma reta no R3. Você precisa saber um ponto, você precisa saber o vetor direção. Eu acredito que nós não trabalhamos isso ainda no nosso curso, tá? Mas eu vou fazer aqui só por curiosidade. Mas já a gente vai poder mexer um pouquinho nisso aqui com mais calma. Então, mas como é só aplicar aqui na regrinha, dá para a gente fazer agora sem problema. O vetor direção da reta normal, imagine aqui, só para ilustrar, eu tenho uma superfície. Aqui é uma superfície, é uma casquinha. Aqui eu tenho um ponto P. Nesse ponto P, tem um vetor normal. Nesse ponto P, tem um plano tangente. Não é verdade? Pensar assim. Tem um plano tangente aqui. Então, o plano tangente foi o que nós encontramos aqui em azul. Agora, a reta normal é uma reta que tem a mesma direção do vetor normal. Então, o vetor direção da reta é o vetor normal. Nós já calculamos agora há pouco. Então, é só montar aqui. O vetor direção é o vetor 4, 4, 4. Vezes o parâmetro, mais um ponto conhecido. O ponto conhecido aqui é o ponto 3, 3, 5. Tá? Você pode deixar assim, ou se quiser escrever numa forma vetorial, também pode. Só fazer aqui a distributiva e a soma de vetores. Então nós temos 4t, 4t, 4t. E vou somar agora os vetores. 3, 3, 5. Bom, a resposta já está dada. Eu estou reescrevendo de outra forma. A equação da reta no R3 é dada dessa forma aqui vetorial. Ó. 4t mais 3, segunda componente. 4t mais 3, terceira componente. 4t mais 5. Tá? Onde t pode ser qualquer valor real. Tá? Essa estrutura aqui não é uma estrutura vetorial, é uma função vetorial com uma variável só. A gente vocês talvez tenham visto isso aqui de uma outra forma, fora desse contexto vetorial. Né? Isso aqui são as equações paramétricas da reta. Tá? A componente x é igual a 4t mais 3, a componente y é igual a 4t mais 3, a componente z é igual a 4t mais 3, mais 5. Então nós temos aqui as equações paramétricas de x, y, z em função de t. Só que a gente pega isso e coloca dentro dessa estrutura. Então aqui eu tenho a expressão vetorial da reta normal. Tá bom? Acho que a gente não viu isso ainda no nosso curso, mas já dá para a gente já ir mexendo um pouquinho. Em breve a gente vai trabalhar isso com mais calma.